presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista a um site americano que uma guerra com a Venezuela é uma possibilidade. O que Donald Trump acabou de dizer em rede nacional não foi apenas uma ameaça. Foi um aviso prévio de algo que já está em movimento e que a maioria das pessoas só vai perceber quando for tarde demais. Se você acha que uma guerra com a Venezuela é impossível, eu sugiro que você pare tudo e preste muita atenção nos detalhes que vamos revelar agora. Porque enquanto a mídia discute a retórica política, uma frota real de combate já está posicionada. Nos próximos minutos, eu não vou apenas te mostrar o que o presidente americano disse. Eu vou conectar os pontos que a grande mídia deixou soltos, os navios fantasmas, os caças de guerra sobrevoando o Caribe agora mesmo e, o mais importante, o erro de cálculo fatal que Nicolás Maduro pode cometer nas próximas horas e que pode arrastar o Brasil para o centro de um conflito internacional. Fique comigo, porque a situação escalou de tensões diplomáticas para a preparação de combate numa velocidade assustadora, e o que está em jogo não é apenas petróleo, é o controle total do nosso continente. Vamos entender exatamente o que está acontecendo nos bastidores. A manchete que correu o mundo foi clara: Trump disse que a guerra é uma possibilidade. Mas o segredo está no condicional que ele usou. Ao ser questionado pela NBC, ele disse que tudo depende se a Venezuela será tola o suficiente. Guarde bem essa expressão, tola o suficiente. Parece apenas um insulto, mas na linguagem de inteligência militar, isso é o estabelecimento de uma linha vermelha. Cruzou a linha, a resposta é cinética. E qual é essa linha? O transporte de petróleo. Mas não é qualquer transporte. Estamos falando de uma operação clandestina gigantesca que os Estados Unidos decidiram derrubar agora. Mas aqui está o ponto que poucos entenderam: Trump não quer apenas bloquear os navios. A estratégia mudou. O objetivo agora é confiscar a carga. Imagine o cenário: os Estados Unidos não estão apenas impedindo a venda, eles estão tomando o produto para si. E você precisa entender como eles estão fazendo isso, porque a tática jurídica e militar que eles criaram é uma armadilha perfeita para o governo de Maduro. Se a Venezuela não reagir, perde o dinheiro e quebra. Se reagir, dá aos Estados Unidos o motivo perfeito para um ataque maior. É um checkmate econômico. Mas, para que esse plano funcione, os Estados Unidos precisam de algo mais do que papelada jurídica. Eles precisam de força bruta no mar. E é aqui que a história fica tensa. Daqui a pouco eu vou te detalhar os ativos militares pesados que foram avistados na região, e não estou falando de barcos patrulha. Mas antes, você precisa entender o que é a frota fantasma e por que ela é o alvo número 1. O regime de Caracas sobrevive hoje graças a um mercado paralelo. Navios petroleiros que desligam seus radares, trocam de nome e navegam no escuro para furar as sanções americanas. Washington chama isso de crime organizado, a Venezuela chama de sobrevivência. Até ontem, os Estados Unidos apenas sancionavam os donos desses navios. Agora, a ordem é caçar. Um desses navios já foi apreendido. E Trump foi categórico: não haverá mais apreensões. Ele está sufocando a única fonte de oxigênio financeiro que resta a Maduro. Mas a grande questão que ninguém está fazendo é: como a Venezuela vai responder a esse roubo de carga em águas internacionais? A resposta de Maduro veio rápida e elevou a temperatura a níveis críticos. Ele ordenou que a marinha venezuelana escolte os navios petroleiros. E é exatamente aqui que mora o perigo real de uma guerra começar por acidente. Eu quero que você visualize a cena que está prestes a acontecer no Mar do Caribe e, de um lado, destroyers americanos com ordem de apreensão. Do outro, fragatas venezuelanas com ordem de defesa. Se um comandante nervoso apertar o gatilho, não teremos volta. Mas o que torna esse cenário ainda mais explosivo é o que os satélites e observadores militares detectaram nos céus perto da Venezuela. Não são apenas navios. O que os Estados Unidos enviaram para lá muda completamente o equilíbrio de poder, e eu vou te mostrar agora por que a Venezuela está, tecnicamente, cercada. Enquanto discutimos navios, a verdadeira pressão está vindo de cima. Relatórios confirmaram a presença de pelo menos 8 caças de combate americanos operando na região. Além disso, a base de Porto Rico se transformou em um centro de comando ativo, lançando aeronaves de vigilância 24 horas por dia. A justificativa oficial? Combate ao narcotráfico. O governo americano alega que está atacando rotas de drogas no Pacífico e Caribe. Inclusive, já relataram incidentes com mortes contra embarcações suspeitas.
Mas vamos ser realistas e ler nas entrelinhas, você não desloca caças de superioridade aérea apenas para caçar lanchas de traficantes. Isso é uma demonstração de força. É uma mensagem visual para Caracas dizendo, e nós controlamos o espaço aéreo. Essa movimentação é o prenúncio clássico de operações maiores. E isso nos leva a um ponto crucial que vai afetar diretamente a sua vida e a economia do Brasil. Porque se esse barril de pólvora explodir, as consequências não vão ficar restritas à costa da Venezuela. Você já parou para pensar no impacto que um bloqueio naval total teria no preço do petróleo e na segurança das nossas fronteiras? Daqui a pouco eu vou te explicar por que a neutralidade do Brasil pode estar com os dias contados, mas antes, precisamos olhar para a cartada desesperada que Maduro tentou jogar na ONU e por que ela já nasceu morta. 7h50 menos 9h30, a última cartada diplomática e o abismo. Maduro sabe que militarmente não tem chance contra a máquina de guerra americana em um confronto direto. Por isso, ele correu para o Conselho de Segurança da ONU, pedindo uma reunião de emergência para denunciar a ameaça de guerra. Mas aqui entra a realidade cínica da geopolítica, os Estados Unidos têm poder de veto. Qualquer tentativa de condenação diplomática será bloqueada por Washington. As vias institucionais estão fechadas. Isso empurra a Venezuela para um canto perigoso, onde a única saída pode ser buscar apoio de potências rivais aos Estados Unidos, como Rússia ou Irã, transformando o Caribe em um palco de disputa global. E é aí que entra o Brasil. Nós compartilhamos milhares de quilômetros de fronteira. Uma guerra no vizinho significa fluxo de refugiados, risco de incursões na fronteira e instabilidade econômica que vai bater na sua conta de luz e no preço da gasolina amanhã mesmo. A pergunta que não quer calar é: estamos preparados? O resumo da ópera é brutal. Trump colocou as cartas na mesa e disse que vai pagar para ver. Maduro respondeu mobilizando sua marinha. Os canhões estão apontados. A possibilidade de guerra deixou de ser uma hipérbole e virou um cenário tático real que está se desenrolando agora, enquanto conversamos. Nós vamos continuar monitorando cada movimento desses navios e caças. Se houver um disparo, você vai saber aqui primeiro, com a análise real do que isso significa, sem o filtro politicamente correto da TV. Agora, eu preciso da sua visão sobre isso, porque esse é um debate que divide opiniões. Você acha que os Estados Unidos estão certos em bloquear fisicamente os navios para derrubar o regime? Ou isso é uma violação de soberania que vai acabar em tragédia? E mais, o Brasil deve apoiar essa ação ou se manter totalmente fora? Escreva sua opinião aqui embaixo, quero ler os melhores comentários. Se você quer entender a verdade por trás das manchetes e estar um passo à frente dos fatos, verifique sua inscrição no canal agora e ative o sino. O jogo geopolítico está só começando. Um forte abraço e até o próximo vídeo.